Bom dia, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa estar aqui novamente, junto de vocês. Para nós juntos formar nossa corrente de oração e agradecer a Deus, né? Porque de uma forma ou de outra Ele tem ouvido nós, porque senão seria bem pior as coisas. Ontem eu falei que hoje meu programa ia ser diferente. Eu ia contar para vocês a minha biografia. Tá? Só que antes disso, eu quero fazer uma oração Quero fazer uma oração do Ho'oponopono. A oração original do Ho'oponopono, tá? Ho'oponopono, para quem não sabe, Ho'oponopono é uma palavra havaiana que quer dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, tá? É a mesma coisa que está na cruz de Cristo lá, Inri, né? Que quer dizer Rei dos Judeus, né? Então, Ho'oponopono é isso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Então, vamos começar com a nossa oração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filhos, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ou gratidão, como preferir. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem eu tenho dívidas pendentes. Por esse instante, em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada,
no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, tristeza, dor, pronuncio e penso minhas memórias. Eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de me libertar, você e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nesse momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade e sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmuta essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui comigo. Eu te amo por ser quem você é, tá? Então, essa é uma oração do Ho'oponopono. Ontem eu falei para vocês que eu ia contar para vocês o porquê. Tem muita gente, eu não tô generalizando, por favor, tá? Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que depois que recebe o milagre, esquece de Deus. E não é assim que funciona. Nós temos que ter gratidão sempre, eternamente gratos. Como eu falei, eu vim de uma família extremamente pobre. Eu ia para a escola descalço, porque eu não tinha sapato para pôr no pé. E quem for da minha época lá de Ponta Grossa, deve lembrar do diretor lá. Não consigo me lembrar o nome dele agora, estava com o nome na língua e Teodorico, se eu não me engano. Eu não me lembro o nome do professor, tá? Mas se Deus sabe de quem eu estou falando, de que Deus o tem em bom lugar. Ele, vendo a nossa situação, começou a pesquisar a nossa vida, tá? E quando um de nós não comparecia na escola, ele pegava a lambreta dele, naquela época era lambreta, não era moto, era lambreta. E ia até a nossa casa para ver o que estava acontecendo e o porquê que nós não íamos à aula. Eu tinha uma irmã muito espertinha, né? Ela não gostava de ir para a aula, e daí ela dizia tchau para a mãe para ir para a escola e se escondia embaixo de um tambor e calculava até o tempo dela chegar em casa. Ela saía debaixo do tambor e entrava dentro. Não, mas a Nena foi para a escola.
Até que foi descoberto, né? Que a fulana não ia para a escola. E ele começou a ajudar nós, com roupa, calçado. Ele sabia que o meu pai era carroceiro e vendia serragem. E que como meu pai tinha só filha mulher, naquela época, para quem pensa que comigo nunca vai acontecer, aconteceram. Meu pai só teve um casal de nenéns que faleceram de croup. Na época diziam croup, hoje é laringite estrondulosa. E depois nasceu meu irmão, ou antes, eu não sei. Eu sou a última, então eu sei contar a história mais ou menos, mas é por aí. Meu irmão foi roubado. Quando ele tinha por volta de 10, 12 anos de idade, meu irmão foi roubado. Agora, você pensa numa pessoa. Meu pai era maravilhoso, meu Deus do céu, não tem palavra, não existe palavra nesse mundo para traduzir o meu pai, para desenhar o meu pai. Não tem pincel que desenhe meu pai. Só o de Deus mesmo que desenhou e jogou fora. A minha mãe já era mais enérgica, já era mais durona. Sempre tem que ser assim, né? Para controlar a balança. Um machuca, outro socorre. E ele trabalhando, vendendo serragem, tem orgulho disso. E tem orgulho de dizer que eu ajudei ele na carroça a vender serragem na minha infância. Então ele levava nós com ele. Não, ele não obrigava nós. Muitas vezes, no inverno de geada, ele fugia de nós para não levar nós junto no frio. Mas nós tinha pena dele, porque quando eu nasci, ele tinha 51 anos de idade. Então, quando eu me conheci por gente, que eu comecei a ajudar ele tinha uns 57, que com 5 anos de idade já comecei a ajudar ele. Com 5 anos de idade, eu andava quilômetros a pé, atrás, quando ele fugia de mim, descalço, pisando em geada, para ir com ele, para não deixar ele sozinho. Porque a bondade dele era tanto que nós não tínhamos coragem de deixar ele sozinho. Aí nós ajudava ele, quando ele carregava a carroça, ele deixava nós na esquina do colégio Professor Júlio Teodorico, em Ponta Grossa. Só que como a gente ia trabalhar com meu pai, não tinha como a gente tomar banho antes de ir para a escola, né? A gente dava um jeito de pegar a sacolinha, o material, que naquele tempo nem nós, sacola, nós nem tinha, era um pacote que nós levávamos, o material na escola. E a gente sofria bullying na escola, por estar com a cabeça cheia de serragem, com o corpo cheio de serragem, né? Mas nós não estávamos, como diz, batendo perna. Nós estávamos ajudando meu pai e eu não me arrependo e faço tudo de novo, se for preciso. Se Deus mudar o mundo e ele voltar. Porque eu faria de novo, sim. Faria com gratidão. E era uma pessoa maravilhosa. Ele era analfabeto. Eu que ensinei ele a escrever o nome dele em caixa alta. Ele ficou todo feliz quando ele aprendeu que ele já não precisava mais usar o dedão para assinar. Que é o que eu falei ontem para vocês, né? Gente, comente quando a gente fizer a oração que vocês estão assinando, vocês estão profetizando o milagre que vocês querem. Escreva o milagre que vocês querem,
nos comentários. Profetize. Então ele já não precisava mais usar o dedão para carimbar lá, assinar. Ele já escrevia em caixa alta o nominho dele. No primeiro ano, quando eu aprendi a escrever, eu já ensinei ele a escrever o nome dele, Trajano Mendes, com muita honra, pai. Eu sou descendente dos Senger. Senger é só uma etnia. Seja dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina, de Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, onde for que tiver um Senger no mundo, nós somos parentes. São tantas gerações que nós somos primos, nós temos o mesmo sangue. Não importa qual Senger seja, mas nós somos apenas uma etnia dos Senger. Onde houver um Senger, saiba que você é meu parente. Então, conforme o tempo ia passando, as minhas irmãs mais velhas tinham roubado meu irmão e meu pai sempre guardandinho dinheiro para comprar uma casa para nós. Quando tinha notícia que aquele dia não existia, era só sinal de fumaça mesmo, que nem telefone existia. Quando ele tinha, às vezes, informação que ele estava em algum lugar, lá ia ele atrás para ver se encontrava e não achava. Resumindo a história, meu pai encontrou meu irmão em Guaíra, numa tribo de índio. Tá? Ele já tinha seus 17 anos de idade por aí, não sei bem a história. Eu era muito nova na época, então, naquele tempo, os antigos, eles mais que se restringiam os comentários, né? Eu nunca aprendi a falar alemão porque a minha mãe queria falar em alemão com as minhas tias, então daí não queria que nós entendesse. E daí e daí nós não ensinou. Algumas palavras eu sei em alemão, mas ela não ensinou nós a falar em alemão porque ela queria conversar em particular com as minhas tias em alemão e nós não podíamos ouvir, nós não podíamos saber o que eles estavam conversando. Diferente de hoje em dia, né? Que os pais procuram ensinar o idioma aos filhos. E conforme minhas irmãs foram crescendo, estudando, se formando, trabalhando, a gente foi mudando de vida. Foi elas ajudando em casa, na família, tudo, né? Aí, eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive o meu primeiro sonho com Jesus Cristo. E ele conversa comigo em sonho até hoje, para a honra e glória de Deus. Eu sou uma pessoa abençoada, porque eu já conversei com padres e pastores, e eles já falaram para mim: filha, você é uma pessoa abençoada, porque eu sou padre, sou pastor e nunca sonhei com Jesus. E eu sonho. Eu tanto sonho como ele me manda mensagem através de sonho. Sonho com São Gabriel, sonho com Nossa Senhora, sonho com Jesus e já sonhei com o Tinhoso também. Deus me perdoe. Então, meu primeiro sonho, com 14 anos de idade, eu sonhei que diz que eu estava na esquina da casa onde a gente morava, tinha um campo assim, campo limpo, bonito, né? Algumas barbas de bode naquele tempo que falavam, né?
toceira, assim. Mas o resto não tinha mato, não tinha árvore, não tinha nada. Só o campo mesmo e aquelas toceiras de barba de bode, que dizia. E eu sonhei que eu estava naquele campo, e daí eu escutei alguém me chamar. E eu olhava dos lados e não via ninguém. Eu já estava começando a ficar com medo quando ele falou, olhe para cima. E eu olhei para cima e vi só o rosto de Jesus Cristo, ó, me arrepia. Só o rosto de Jesus Cristo nas nuvens. E ele falou assim para mim, filha, eu vou jogar umas pedras para você, recolha todas elas. E essas pedras que tiver com você, todos aqueles que se aproximarem de você terá a minha salvação. Nossa, começou a chover aquelas pedras, parece pedra de gelo, quadradinhas, sabe? E eu não vencia, e eu comecei a chamar minha mãe para me ajudar. E a minha mãe veio e fez, a gente falava bocó, né? Naquele tempo, ia fazer um bocó com a roupa assim, para encher de pedra, porque eram muitas, sabe? E eu acordei, tudo bem, contei para minha mãe do sonho. A gente nunca sabe os desígnios de Deus, a gente vai saber muito depois. Por isso que Deus tem a hora dele, não é a nossa, né? O relógio dele é bem diferente do nosso. Nós temos pressa, ele tem perfeição. Aí daí demorou um tempo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu sonhei que para mim, que eu era Santa Teresinha. Porque eu estava com vestes, com hábito escuro e um ramalhete de flor na mão. E morava num túmulo, veja bem que sonho, né? Num túmulo, no cemitério, junto com a minha mãe. Analisem bem o começo dessa história. A minha mãe era muito enérgica, sabe? Não é porque ela faleceu, eu vou dizer que ela era uma santinha, mas ela chegava perto de Hitler, sabe? Ela era muito enérgica. E preferia acreditar nos outros. Se alguém chegasse contando uma mentira da gente para ela, às vezes vinha alguém, quando nós estava na escola, aí chegava alguém para ela, eu vi tua filha lá em tal lugar. Nós estávamos na escola, quando ela chegava, ela já pegava, já estava com o reio que o pai usava para bater assustar, bateu, o pai nunca batia. Ele só dava uma chacoalhadinha assim no reio, no lombo do cavalo para ele se despertar. E aquilo que era com aquilo que a gente apanhava. E ela não confiava em nós. Ela confiava nos outros, mas não confiava em nós. Se é só ir lá na escola e ver, mãe, que nós respondemos chamada, nós estávamos na escola. Mas ela não acreditava. Ela preferia acreditar nos outros. Mas tudo bem. Tá? Passou-se o tempo, né? E eu sempre temente a Deus. Sempre orando, sempre rezando, indo à missa, novena. E daí quando demorou tempo para eu sonhar, até que eu sonhei
Daí eu já tinha acho que meus 24 anos nessa época. Eu tinha meus 24, 25 anos. Eu sonhei com ele aos 14, aos 18, e daí com 24 anos eu sonhei que eu fui morar numa casa e essa casa, eu casei e não deu certo, né? Primeiro tive uma desilusão, eu fui mãe solteira 2 vezes. Não vou entrar em detalhes, porque compromete a imagem da minha filha mais velha e ela já sofreu a desilusão quando ela soube da fatalidade. Aí eu conheci uma outra pessoa, quando aconteceu isso, essa fatalidade comigo, a mãe esperou a minha filha nascer, fez assinar um documento lá passando a guarda dela e mandou eu embora de casa. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu fui a pé, andei uns 5, 6 quilômetros mais ou menos, daí para mais não tenho noção. Sentei no banco da praça e comecei a chorar, porque eu não sabia realmente o que eu ia fazer. Eu com 18 anos de idade, 19 anos de idade, eu não sabia o que fazer da minha vida. Para onde que eu ia, o que eu ia fazer. E eu já estava imaginando que ali ia ser minha moradia, porque eu não tinha realmente. Eu estava bem em frente, sentada num banco, bem na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário, na praça de Ponto Azul de Ponta Grossa, essa praça Rio Branco, se eu não me engano. E chorando. E de repente chegou uma mulher bem alta, também, não consigo me lembrar o nome dela, o tempo passa. E eu fiquei com algumas sequelas da sepse, de esquecimento. E sentou do meu lado e ficou ali parada. E eu chorando, com uma trouxa de roupa, porque nem mala eu tinha, era uma trouxa. E a minha mãe e essa senhora sentada do meu lado. Aí ela perguntou para mim o que estava acontecendo. Daí eu falei, nada, não está acontecendo nada. Ela disse, não está tudo bem. Eu disse, está tudo bem, sim. Ela disse, não está, você está chorando. Se você estivesse chorando de alegria, você estava pulando. Mas qualquer um vê que você está angustiada, chorando de desespero. Aí eu contei para ela. Ela disse, pronto. Foi Deus que me enviou aqui. Porque eu de longe, lá do outro lado da praça, eu vi você chorando. E eu perdi meu ônibus e vim aqui para ver o que estava acontecendo com você, com uma menina nova, chorando desse jeito. Que dá para escutar teu soluço lá do outro lado da praça. E que meu desespero era tanto que eu não sabia o que fazer. Ela, pronto. Deus não me mandou aqui de Varde. E logo na frente da igreja, né? Agora você já tem trabalho e você já tem onde morar. Só basta você aceitar. Daí eu disse, o que é? Ela disse, minha nora está precisando de uma babá para o filho dela. E você pode morar na casa dela. Daí eu disse, sério? Ela disse, sério. Você cuida de crianças? Você cuida? Já cuidei dos meus sobrinhos, que são quase com a mesma idade minha. Então vamos para lá. Eu disse, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Não se preocupe com isso. Vamos lá. Pegue tuas coisinhas e vamos lá. Me levou na casa da Rose.
Muito obrigada, Rose. Se você tiver algum dia me assistindo, muito obrigado. Te agradeço de coração. E o que você e a tua sogra fizeram por mim, não tem palavras para agradecer. Tá? E eu comecei a cuidar do menininho dela de 2 anos de idade. E daí, nesse meio tempo, né, eu ficava brincando com ele no jardim e passava um rapaz assim, sempre. E a gente, no começo, só se olhava, depois começamos a se cumprimentar, e daí foi de uma amizade, começou a virar um namoro, né? E ele morava na outra esquina. Aí eu fui e começamos a namorar, né? Daí eu contei para a Rose, se a Rose não se importava, ela disse, não, claro que não. A única coisa que eu me importo é que você cuide bem do Leonides. Que o Leonides não, disse, não, jamais vou abandonar o Leonides, pode ficar tranquila. Leonides em primeiro lugar, depois de Deus. Daí ela disse, então tá bom. Então tá resolvido. E me tratava como da família. Muito bem. Sabe? Não tinha separação de copo, de talher, de não sei o quê. Sabe? Eu comia na mesa com eles. Eu ia passear junto com eles. Foi muito bom. Foi muito abençoado e gratificante. Só que daí, um dia, me deu crise de rim. E eu não sabia o que eu tinha. Ela não sabia quem chamar. Chamou meu namorado para vir me acudir. E ele pegou e me levou no Hospital São Lucas, em Ponta Grossa. Quando eles fizeram a ecografia em mim, o médico me xingou um monte. Porque eu fiz ecografia e eu estava grávida de 5 meses. Ecografia não, nem tinha ecografia na época, raio-x. E eu nem sabia que eu estava grávida. Porque o meu ciclo mensalmente estava normal. Eu nem sabia que eu estava grávida. Mas esse rapaz, ele me amava muito, muito. Que ele não sabia o que fazer para mim, de tanto me agradar. Até que entrou uma fulana na vida dele e fez feitiço para separar nós dois. Literalmente fez feitiço para separar nós. Até então eu não acreditava nisso. Aí eu tinha informações de pessoas da minha família, amigos meus, que iam nesse centro de Saravá, em Carambeí. Que ela ia de Ponta Grossa a Carambeí para fazer a macumba para mim. Sabe? E daí eu descobri que foi feito a macumba. Coisas tão impressionantes que acontecem na vida da gente, são testemunhos que eu estou dando de milagres, sabe? Depois que eu me separei, que ela começou a fazer macumba para mim, o meu marido começou a me agredir. Qualquer coisinha ele me agredia. Até um dia que eu falei que eu cansei, que eu não queria mais. Aquela vida para mim não.
ainda mais perto da minha filha, né? Ele não respeitava a nossa filha e ela vendo o pai agredir a mãe, não era justo, não era normal. Daí pedi para minha madrinha Paula, que é uma pessoa abençoada também. Ô madrinha, beijo, te amo, madrinha. Você não tem noção como eu te amo, madrinha. Ela é minha cunhada, a primeira esposa do meu irmão. E nunca deixou de ser minha cunhada e minha madrinha. Que é uma mulher que, olha, nem que acenda todas as velas do mundo vai encontrar uma como ela. Que mulher forte. Ela já passou da terceira idade também. Mas que mulher trabalhadora, caprichosa, honesta. Um coração enorme. Eu não tenho por que puxar o saco dela. Mas ela era tão boa que a minha mãe nunca aceitou a segunda mulher do meu irmão. Ela admitia ali, mas a nora dela era a minha madrinha Paula. A minha madrinha Paula era a nora dela, a mãe dos netos dela. E não era só sogra, como também minha mãe e meu pai batizaram ela, porque ela era evangélica. E para ela casar com meu irmão, ela teve que batizar na igreja católica. E meu pai e minha mãe batizaram ela. Então, além de ser sogros, eram padrinhos dela. Eu peguei e disse, eu vou morar com a madrinha Paula. Aí peguei, juntei minhas coisas e fui. Daí ele, para não ficar tão por baixo, pegou e arrumou uma casinha perto lá de onde ele morava, de 2 peças e banheiro, para eu ir morar. Então, com a menina lá, e ele pagava o aluguel. Só que daí um dia minha geladeira estragou. Minha geladeira estragou e eu chamei um rapaz para consertar minha geladeira. O rapaz disse assim, eu conserto, mas eu só posso depois das 6, porque eu trabalho registrado, pode ser? Eu disse, pode, não tem importância. O rapaz foi. A dona da casa onde eu morava ligou para o pai da minha filha, dizendo que eu estava com um homem dentro de casa. Sabe que tipo, como ela quis se referir, né? Ele foi lá, ele arrebentou a porta no pé, fez o maior dos estardalhaços, nós tentando explicar e ele não deixava nós falar. Deu chute, quebrou as coisas, virou no que aquilo e disse, agora você se vire na tua vida. Então tá. Com pouco da pensão que ele nos dava, eu consegui alugar um quarto numa pensão. E daí trabalhava por dia. Levava minha filha na escola, de manhã, cedinho. Daí ia trabalhar. Daí na hora do meu almoço eu ia buscar. E daí uma amiga minha ficava com ela, para eu voltar a trabalhar. E daí um dia eu, entrando assim na pensão onde eu morava, eu encontrei, tinha um quarto vago, assim no corredor. E daí quando eu cheguei, passei assim pelo corredor, aquela senhora disse, oi, tudo bem? Disse tudo. Daí peguei e falei, ela falou assim, você sabia? Eu disse, eu não sabia que falei o nome da dona lá da pensão, tinha alugado o quarto, até ontem estava vago. Ela disse, pois é.
Eu tô aqui agora. Tô aqui agora. Daí ela disse assim para mim: você sabia que foi feito feitiço para você? Eu disse: como que a senhora sabe? Eu disse: porque eu sei. Eu tô aqui para te ajudar. E me ensinou num centro de terreiro para eu fazer minha lavagem. Por isso que eu digo, gente, vai da fé da pessoa. Não pode generalizar, centro de terreiro, porque faz mal para os... Não, não é bem assim, tá? Eu não frequento, mas já frequentei. E fui lá, onde ela me mandou, porque eu não conseguia realmente arrumar trabalho em lugar nenhum. Eu mal começava a trabalhar, me dispensavam. E não me falavam por quê. Daí fui lá nesse centro, onde ela me deu um endereço. E falei com uma velhinha lá, que já deve ter muito tempo falecido, porque ela era bem velhinha mesmo, que recebia o guia do seu 7. Eu não entendia nada disso daí. E não entendo nada. Não entendo. Ela olhou para mim e disse bem assim: menina, como você fede? Disse eu acabei de tomar banho. Você pode tomar 500 mil banhos. Esse fedor de carniça teu não sai. Você vai ter que lavar, fazer uma limpeza de corpo e alma. E espiritualidade. Porque você fede carniça. É por isso que nada dá certo na tua vida. Fizeram uma macumba bem feita para você. Sabe? Daí eu disse: mas credo. Daí eu sei que ela me pediu uma porção de coisa. Tá? Ela me pediu giz branco, de escrever em quadro negro. Ela me pediu velas brancas. Ela me pediu 1 litro de cachaça. Ela me pediu pólvora e uma caixa de charuto. Eu lembro que ela acendia aquele charuto um atrás do outro e assoprava em mim. E daí fez uns desenhos no chão assim, era chão batido, com aquele giz branco, tipo uma estrela de 5 pontas, num círculo redondo. Em cada ponta ela acendeu uma vela branca. E daí falou para mim assim: você vai vir tal dia aqui com essas coisas e vai trazer uma roupa que você nunca mais vai usar na vida. Disse: tá bom. Fiz tudo certinho, como ela me mandou, eu fui, fiz. E ela me pôs eu deitada naquele chão, naquelas 5 estrelas lá, e acendeu as velas e já esparramou pólvora do lado, naqueles desenhos, e acendeu, que eu quase morri de susto quando aquilo explodiu. E ela já baixou nela lá os 7 encruzilhadas, que é o seu 7. 6 é 7 encruzilhadas, o seu 7. O espírito do seu 7. E já me fez a limpeza do corpo. E já tirou de mim o que estava atrapalhando. Fez eu ficar em pé. E pegou aquela pinga e derramou inteirinha, da minha cabeça aos pés. E daí falou assim para mim: agora você vai, tira essa roupa que você tá. Primeiro ela mandou eu ir trocar de roupa. De preferência que eu levasse um vestido e que eu não usasse nada por baixo, somente aquele vestido.
Daí você vai e tira, agora vai ali no banheiro, tira essa roupa, põe dentro dessa sacola para mim. E não toma banho por 7 dias. Eu disse, Jesus amado, como é que eu vou fazer? Ele disse, paninho, só nas partes íntimas. No 7º dia, você vai tomar um banho, vai fazer um chá de pétalas de rosa vermelha, vai comprar sal grosso, vai tomar um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, e esse chá de rosa vermelha, você vai despejar da tua cabeça para baixo. Gente, daquela hora, a minha vida endireitou. Então, assim, não precisa ser centro de terreiro para fazer mal para os outros, tá? Eu posso não participar de um centro de terreiro, eu não participo, mas eu posso fazer mal para o meu vizinho, fazer mal para uma pessoa lá que eu não gosto, mas graças a Deus eu não tenho inimigos. Se eu tiver, não é da minha parte. Ali meus caminhos abriram. Aí minha irmã, que já é falecida, que Deus a tenha, me chamou para morar em Curitiba com ela. Ela tinha uma meia aguinha nos fundos da casa, lá na frente da casa dela, e que era para eu ir morar com a minha filha lá. E eu fui. E eu já tinha feito o concurso da prefeitura aqui, né? E cheguei lá e já saí, já arrumei trabalho aqui, nas lojas brasileiras. Que é igual às lojas americanas, mas a brasileira fechou faz muitos e muitos anos. As lojas americanas acho que ainda existe. Estou por fora, mas acho que ainda existe. E eu trabalhava lá nas lojas brasileiras até que a prefeitura de Colombo me chamou para eu ir trabalhar de servente de limpeza, porque eu mal tinha concluído a minha 5ª série. Aí tudo bem, né? Comecei a trabalhar, a minha irmã cuidava da minha filha, e eu ia trabalhar tranquila, porque sabia que estava em boas mãos, graças a Deus, né? E até eu não sei por que cargas d'água deu lá, que a minha irmã, que era dona da casa onde eu morava, se revoltou comigo. Eu acho que é porque ela... É uma coisa pessoal, não vou falar. Ela se revoltou comigo porque eu não fiz um favor para ela, porque eu já tinha marcado com uma outra irmã minha um compromisso. Ela disse que era para eu me mudar da minha casa. Então tá, mudei. Daí a outra minha irmã, arrumei uma casa perto da outra minha irmã, e a outra minha irmã ficou cuidando da minha filha, pagava para o meu sobrinho ir buscar ela no colégio. Na hora do almoço eu levava cedo, ia trabalhar. Na hora do almoço o meu sobrinho ia buscar ela na escola, e de tarde eu ia buscar ela na casa da minha irmã, que dava umas 2 quadras da casa onde eu morava. E a minha... E assim começou a correr a minha vida, né? Até que um certo dia, uma senhora, a dona Francisca, ligou para mim e disse assim: Lua, tô querendo fazer um negócio com você. Não sei se você quer, se você pode, né? Daí eu disse, depende. Que eu, além de trabalhar, que o salário era pouco da prefeitura.
Eu tinha luz, eu tinha água, eu tinha aluguel para pagar, eu ainda vendia lingerie, Avon, ainda me virava, saía do serviço e ia fazer minhas vendinhas, para conseguir mais dinheiro para poder manter minha filha e minha casa, porque o pai dela não dava. Não dava, né, que diz? Não ajudava em nada, tá? Até hoje ele é vivo e não ajuda em nada. E eu fui e nem lembra que a filha existe. Muitas e muitas vezes ela teve doente para morrer e ele nunca teve o bom senso de vir ver ela, tá? Aí ela pegou e... Daí eu peguei e eu disse, o que é, Francisca? Ela disse, você sabe que eu tenho a lanchonete aqui? Ela disse, sei. Então, eu tô querendo passar ela para alguém. E me veio você na cabeça. Nós vamos fazer negócio de mãe e filha. O Luiz está com câncer, eu não posso trabalhar, eu tenho que cuidar dele. Eu vou deixar todo o estoque para você, você vai me pagando como você pode. E o aluguel é tanto assim, e o estoque você me paga quando você puder. Eu pedi licença da prefeitura por 2 anos, sem remuneração. E voltei para Ponta Grossa. Eu digo até hoje, brincando, eu voltei buscar o que era meu. Quando eu abri essa lanchonete, que eu conheci meu marido, o homem maravilhoso, que Deus o tenha. Que quem conheceu o Pedrão sabe de quem eu estou falando. Ele era construtor de obras, caprichoso, honesto, honrado. Foi pai das minhas filhas, que até hoje elas consideram ele como pai. A minha filha tem terreno, tem casa onde morar, porque ele deixou de herança para ela. Porque o pai dela nunca se importou com ela com alguma coisa. Se ela tem hoje o canto dela para ela morar, a casa para ela morar, foi porque ele deu para ela. Em vida, nós temos uma chácara, em vida ele já repartiu a metade. A outra filha mais velha não quis, porque ela já tinha a casa dela e ela não queria se incomodar com outras coisas. Ela estava estudando, ela estava cursando faculdade, ela estava trabalhando, então ela tinha muitos compromissos, lutando com a vida. E ela disse que não queria, porque daí ia tomar tempo, que tinha que mandar ela limpar o quintal, então ele repartiu ao meio, metade para minha filha e metade para o meu filho, que tivemos juntos, eu e ele. Que foi o filho que eu, graças a Deus, 17 anos libertei das drogas, tá? Orando, que é mais um testemunho, né? Aí tá, conheci, comecemos a conversar, ele ia tomar café todo dia lá. E comecemos a conversar, até que um dia ele me convidou para almoçar. Eu disse, mas eu tenho a minha filha. Ele disse, mas eu estou convidando vocês duas para ir, não só ela. Aí eu aceitei. A gente foi na churrascaria Paraná. Lembro até hoje, não sei nem se existe ainda, lá em Ponta Grossa. E na churrascaria Paraná ele se declarou para mim. Só que nessa época eu estava namorando uma pessoa há 4 anos e meio. Eu estava noiva para casar. Só que ele tinha o vício da bebida. E eu falei que enquanto ele não parasse de beber, eu não ia casar com ele.
Que foi onde esse meu marido me roubou do outro e me levou embora da casa dele. Ele morava numa pensão, ele já tinha planejado tudo, sem eu saber. Morava numa pensão, alugou uma casa da dona Francisca também, que ficava no fundo do quintal dela, e me roubou naquele dia e me levou para a casa dele. Nós nunca namoramos e vivemos 26 anos maravilhosos. Que homem maravilhoso, que pai maravilhoso, que padrasto maravilhoso, que homem honrado. Não é porque ele morreu, mas ele era 17 anos mais velho que eu. Na época que eu conheci ele, eu tinha 34 e ele 51. Gente, não tenho palavras para descrever o meu marido. Hoje, meus filhos até aceitam, meu genro, principalmente, o mais velho, ele até aceita que eu arrume alguém, porque ele acha que eu sou nova, que eu tenho que ter alguém, uma companhia, né, para não envelhecer sozinha. Meu filho, minha nora e meu neto moram comigo, que são meus companheirinhos. E daí eu sei que no outro dia ele pegou o espião dele da construção e foram e pegaram minhas coisas na minha casa e levaram tudo para casa dele. E eu acabei nem dando satisfação para o outro e sumi. Né? Deus me perdoe. Já pedi perdão para Deus de ter feito isso, mas devo e não nego, né? Espero que Deus me perdoou. Aí o serviço do meu marido fracassou em Ponta Grossa. Aí um casal de amigos dele muito antigos, o Nelson e a Regina, que moravam em Ponta Grossa e daí vieram morar em Curitiba, arrumaram um serviço para ele aqui e nós íamos embora. Eu pulei uma parte. Quando eu fui morar numa casa com a minha filha, minha casa era assombrada. Eu deixava minha filha, ter registro em carteira que eu era servente de pedreiro. Tá registrado, tenho como provar. Eu deixava minha filha sozinha, com Deus, sozinha não, com Deus em casa, ia trabalhar e deixava o relógio despertar para ela levantar, pôr o uniforme para a escola sozinha, do Tingui no Santa Cândida, e voltar. Daí, sozinha, porque a minha irmã tinha mudado dali, de onde morava no Tingui, para o Rocio. Daí eu não tinha mais quem cuidava da minha filha. Daí era só Deus mesmo. Aí ela pegou e disse que, mãe, quando você sai, tem gente me sondando na janela. Eu disse, credo, mas quem que é? Eu disse, eu não sei. Daí falei com um colega meu, que é filho de uma amiga minha, muito querida também, a Zenaide, família adorável. Muita gente que eu tenho saudade de rever. E eu vou ter que pedir para Deus me ajudar a tirar, a roubar um tempo para eu ir ver eles, porque considero muito, sabe? Zenaide foi a mãe que eu não tive, a pessoa que me ensinou depois de velha a ser gente, a ser, que eu era chucra. Ela me ensinou, me deu educação, me ensinou os perigos da vida. Ela me doutrinou como mãe. A mãe tá aí? E aí
né, eu disse, meu Deus, será que eu fiz uma nhaca? Porque como eu deixava minha filha sozinha, eu pedia para o dono da casa, onde eu morava, pro Ronaldo, olhar ela para mim, quando eu não tivesse. Ele disse, não, pode deixar que eu olho. Olha sim. Só que um dia seu Ronaldo sumiu. E eu fazia dias que não via ele, e ela também não. E aquele vulto aparecendo na janela, olhando para ela quando eu saía de casa. Quando eu chego um dia no serviço para casa, eu tive um desespero enorme, tá? Porque estava cheio de polícia e bombeiro na minha casa. Quando eu me desesperei, a minha vizinha já veio correndo e dizendo para mim, não se preocupe, que não é com nada com a menina, é com o senhor da casa. Eu vou cortar esse vídeo, gente, para não ficar muito longo, que já deu 1 hora, tá?